Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Queridos, vamos ler a palavra de Deus, livro de Amós, capítulo 7, verso 8. Apenas um versículo, amém? Amós 7, verso 8, está escrito assim: E o Senhor me disse: Que vês tu, Amós? E eu disse: Um prumo. Então me disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel. E daqui por diante nunca mais passarei por ele. Vamos repetir esse versículo. Está escrito assim: E o Senhor me disse: Que vês tu, Amós? E eu disse: Um prumo. Então me disse o Senhor: Eis que porei um prumo no meio do meu povo Israel. E daqui por diante nunca mais passarei por ele. Amém? Glória a Deus. Amados, a palavra de Deus que nós acabamos de ler agora, uma palavra maravilhosa do Senhor para mim, para ti, para nós podermos entender algo que estava acontecendo no século VIII, algo que estava acontecendo e que estava entristecendo o Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor nos fala que Deus é maravilhoso e poderoso, é um Pai zeloso e Ele cuida de nós. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, Ele vinha de vez em quando e continua vindo até os dias de hoje para contemplar as obras dos homens, para saber o que é que está sendo feito. E o Senhor, então, Ele estava observando o seu povo Israel, e então Ele achou o povo que estava de uma forma que não agradava a ele. A Bíblia fala que o povo, sob o governo de Jeroboão II, estava vivendo uma grande prosperidade naquela época. O povo estava abastado. Poder, riquezas, grandes fortunas o povo tinha. E estavam felizes e estavam alegres. E dessa forma se multiplicava o derramamento de sangue inocente. A violência estava por demais pelas ruas de Israel. E isso não estava agradando a Deus, porque havia uma grande opressão dos ricos sobre os pobres, porque os pobres eram pegos em ciladas que os ricos armavam para eles, a fim de escravizá-los, a fim de tomar aquilo que eles tinham, a sua herança, a sua idade. Então armava-se ciladas, ou seja, emprestava dinheiro a juro, de maneira em que eles não poderiam pagar, para que pudesse depois subtrair, tomar a sua terra, os seus bens, e fazer escravos assim homens e mulheres e toda a sua família. Então, quando eles se reivindicavam e rebelavam, muitas das vezes havia derramamento de sangue. Então a justiça não existia naquele tempo, e assim então os pobres iam empobrecendo cada vez mais, se endividando, e iam suspirando, clamando, pedindo a Deus Jeová que tivesse piedade deles. Mas os ricos, cada vez mais ricos, cada vez mais abastados, não queriam saber de Deus, porque os ricos daquela época, no reino de Israel, eles tinham para si que o sinal das suas riquezas, das suas prosperidade, era sinal da aprovação de Deus Jeová. Eles pensavam que quanto mais ricos eles ficavam, era bênçãos de Deus, e era Deus que estava prosperando. Então Deus estava agradando de tudo que eles faziam, quando na verdade não é assim.
Ser rico ou ser pobre não interfere no querer de Deus. Na realidade, ser pobre ou ser rico é o estado, é uma circunstância em que se encontra o indivíduo. No entanto, não quer dizer que Deus está alegre ou que Deus está triste. Não está dizendo que isso interfere diretamente na sua salvação, ou seja, tem consequência, mas não diretamente. Ou quer dizer, se a pessoa é pobre, então está desprovida, desvalida de tudo, então de certo não seria salvo, porque Deus não amava aquelas pessoas, porque não lhe deu riqueza, porque não prosperava. Então podia ser tratado como qualquer um, poderia derramar o seu sangue inocente pelas ruas, porque Deus não se importava, porque eram pobres, porque achava que porque Deus não havia dado herança, dado prosperidade àquelas pessoas, então era porque Deus não gostava delas. Esta era a mentalidade do povo de Israel, sob o governo de Jeroboão II. Eles pensavam que Deus estava feliz com eles e assim continuava cometendo as maiores atrocidades contra o povo, violência e mais violência, e tudo aquilo estava entristecendo muito o Senhor nosso Deus. Mas Betel estava ali, havia sacerdote lá, Amazia estava ali. Mas de certo era um homem corrupto, era um homem que não pregava a palavra de nosso Deus Jeová, era um homem que não ensinava, não fazia questão, era um homem mais político do que um servo do Deus Todo-Poderoso, porque onde ele estava em Betel, era onde o rei Jeroboão e as famílias mais abastadas do reino iam então ali adorar a Deus. E sendo assim, dessa forma, ele tinha grandes privilégios. Então se limitava em falar a palavra de Deus, se limitava em pregar a verdade, pregava somente o amor, e pregava então que Deus ele é misericórdia, que Deus perdoa, e pregava que Deus podia mudar os corações, que Deus transformava a vida e não estava errado, mas esquecia de pregar que Deus é justiça. Por quê? Porque ele não era também um homem justo, e isso iria recair sobre a sua cabeça. E dessa forma então Deus precisava que alguém levasse uma palavra ali, uma palavra forte, que pudesse convencer os corações daquelas pessoas, para que eles pudessem ter os olhos abertos, para que eles pudessem atentar para as coisas de Deus. E não havia quem pudesse ali levar a palavra do Senhor. Então diz a palavra de Deus, que Deus ele chama Amós. Amós era um homem que era do Reino do Sul, ou seja, era um homem que morava em Tecoa, era um pastorzinho de ovelha, era um criador de gado, era assim ali um homem que cuidava do sicômoro, que cuidava das figueiras, e Deus procurava então um profeta. Então Deus foi até a ele e o chamou para levar a sua palavra. Aleluias, glórias a Deus. E então Deus ele chama Amós e mostra para Amós o que estava acontecendo em Israel. E Deus então diz para Amós que vê Amós, e Amós então vê. O que eu estou dizendo está um pouquinho antes do versículo qual nós lemos. Então Deus chama Amós e pede para ele ver, ele olha e vê, e Deus pergunta o que é, e então Amós vai relatando, dizendo que ele viu nuvens de gafanhoto,
Ele viu gafanhotos que cobriam a face da terra, que destruía toda a plantação, bem no início então do rebento, então não sobraria nada. Então ele viu que a fome iria reinar sobre aquele povo, e o povo iria perecer terrivelmente. Então ele olha para Deus e suplica a misericórdia de Deus. Deus mostrando assim, falando com Amós. Então Amós, vendo essa visão maravilhosa, ele fala: Senhor, tem misericórdia. Quem ajudará Jacó? Quem o levantará? Pois Jacó é pequeno. Então o Senhor se arrependeu desse mal e disse: não acontecerá. E novamente o Senhor quis contender com o povo de Israel por causa da maneira em que ele estava vivendo. Então Deus, ele mostrou a Amós um fogo que consumia até o abismo, um fogo terrível que passaria sobre Israel e o destruiria parte da terra por completo. Então Amós suplica novamente, aleluias, e ele fala: quem ajudará Jacó? Quem o pode socorrer? Como se levantará novamente Jacó? Então Deus se arrepende novamente, diz: também isso não acontecerá, aleluia. Deus é um Deus clemente, meus irmãos. Mas então, no versículo que nós lemos, Deus mostra para ele, aleluia, algo diferente. Amós vê numa visão um muro, e vê o Senhor em cima do muro e um prumo na mão. Então o Senhor pergunta o que ele vê, e ele fala: eu vejo um prumo. E o Senhor disse então para Amós: eis que coloco um prumo no meio do meu povo Israel. O que o Senhor estava dizendo para ele era assim: a partir de hoje eu vou mudar a história de Israel. O Senhor disse: nunca mais passarei por ele. Ou seja, o Senhor não iria mais contender por meio do fogo, nem por meio das pragas de gafanhoto, não. O Senhor colocaria um prumo no meio do povo. Ou seja, o Senhor estava falando da justiça social. O Senhor estava falando ali que a partir daquele momento Amós iria pregar a verdadeira palavra de Deus para aquele povo, iria clamar nas ruas da cidade, e o povo iria ouvir e entender a palavra de Deus. Ou seja, o Senhor estava colocando a justiça a partir daquele momento para que fosse seguida. E a palavra do Senhor fala então que Amós, ele ouve essa palavra, e o Senhor logo em seguida vai dizer que os altos de Israel, ou seja, seria destruído, e realmente foram mais tarde. Mas a palavra do Senhor fala que então Amós, ele começa a pregar a palavra de Deus. E ele vai e começa a ensinar nas ruas de Israel, nas cidades de Israel. E ele prega em Betel. E ele vai falando acerca das coisas de Deus. Ele começa a denunciar em alta voz o que o povo estava fazendo, denunciar as atitudes dos ricos e como era a seu modo de viver. Ele vai denunciando e vai dizendo que Deus não estava contente da maneira que ele estava vivendo, e aquilo foi um choque muito grande para o povo, porque não esperava jamais. Eles achavam que Deus estava feliz com eles, porque eles tinham prosperidade, grande prosperidade. E agora então foram confrontados ao descobrir que Deus não estava feliz, ao descobrir que a maneira que ele estava vivendo estava sendo desaprovada por Deus. Então Amazia, o sacerdote que estava em Betel, ele então levanta contra a palavra de Deus. Ele levanta então contra o profeta Amós, e então ele manda dizer para o rei Jeroboão que Amós estava pregando contra ele, e isso iria prejudicar
pais, as famílias, porque na pregação em que estava pregando Amós, ele conta que Amós estava dizendo que Jeroboão morreria numa guerra e que o povo ficaria sem o seu rei, e estava dizendo que o povo seria levado cativo para longe. E realmente estava pregando essa palavra, porque Deus tinha posto essas palavras para que Amós pregasse. E então houve contenda ali, ele quis afugentar o profeta de toda forma, para que ele não pregasse mais a palavra do Senhor em Betel, porque ele achava que não era necessário. Ele dizia que ali estava a casa do rei, estava os mais abastados, o povo que servia a Deus ali, e que não era para ouvir aquelas palavras jamais. Foi então que Amós, o homem de Deus, abre a sua boca e profetiza contra ele, diz a ele da seguinte forma, que a mulher dele prostituiria naquela cidade, e que filhas e filhos dele seriam divididos entre reinos, e que ele seria levado cativo para uma terra pagã. Essa foi a palavra de Amós para o sacerdote Amazia, porque estava indo contra os ensinamentos de Deus. Mas a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Nós vamos ver que mais tarde a palavra se cumpriu. Nós vamos ver que Nabopolassar, ele assume, então, ainda como príncipe, ele vence Faraó Neco, e em seguida, então, ele apodera-se de Jerusalém. Então peleja, e começa então as primeiras deportações, ou seja, foram duas grandes diásporas que tiveram. Por quê? Porque não ouviram a palavra de Deus, porque o Senhor nosso Deus, fiel e poderoso, estava colocando um prumo naquele povo, estava aprumando ali as obras daquele povo, para que fossem justos. E então, neste período, foi por muitas vezes acusado o profeta Amós, dizendo que ele que ele vivia do ofício, que ele vivia de profetizar. E Amós rebateu isso e contestou e disse que não, disse que ele não era da linhagem de profetas, que realmente não era. E ele dizia para eles que ele também não era profeta, ou seja, ele não queria essa honra para ele. Ele estava ali fazendo a obra de Deus, ele não estava querendo trombeta que tocassem para ele, mas ele estava dizendo que era pastor de ovelhas, que cuidava das figueiras, dos sicômoros. Ele estava dizendo que ele estava ali denunciando o pecado do povo, estava denunciando o que estava acontecendo e que Deus estava descontente com aquele povo. A partir daquele dia foi colocado o prumo da justiça no meio do povo de Israel. Meus irmãos, a palavra de Deus, que é fiel e é verdadeira, ela vem nos mostrar que nós devemos olhar e atentar para as coisas de Deus em todo o tempo, porque pode parecer que simplesmente estamos vivendo a nossa vida normal e que Deus não está vendo, porque talvez não houve uma revelação, uma profecia, porque talvez a palavra não falou fortemente no coração de alguém. Não quer dizer que Deus não está passando revista, não quer dizer que Deus não está olhando para nós, que o Senhor não está contemplando as nossas obras. O Senhor quer ver se nós estamos sendo justos ou não. O Senhor está observando toda vez, mas nós observamos que hoje muitas coisas acontecem e parece que fica impune, e parece que não tem mais o que fazer, ou seja, vai ficar por isso mesmo. Mas não, irmãos, é a misericórdia de Deus por causa do sacrifício vivo de Jesus Cristo. É por isso que o Senhor vai dando tempo para que os pecadores se arrependam, para que pratiquem a justiça, a piedade, a caridade, para que não sejam pegos de surpresa. Mas muitos ainda não querem dar ouvidos à palavra de Deus.
Mas há um dia que o Senhor diz que virá, e virá com certeza, e vem ardendo como fumo, ou seja, o dia da ira do Senhor. Haverá um dia de acerto de conta para todos nós, e este acerto de conta é individual. O marido não pode justificar a esposa não pode justificar o marido, nem os seus filhos. Ninguém pode dar conta dos pecados de outros, ou seja, da vida que viveu. Cada pessoa terá que dar conta de tudo que fez, de como viveu a sua vida. Todos nós teremos que encontrar com o Senhor, ou seja, seremos salvos, entraremos para o gozo eterno com o Senhor, ou seremos desprezados. E isso é certeza, isso acontecerá, irmãos, não tem como fugir dessa verdade tão absoluta. Mas nós devemos observar que nos dias de hoje o Senhor tem tido compaixão de nós, o Senhor tem tido misericórdia de nós. O Senhor parece que nos deixa à vontade, mas não, Ele analisa o nosso coração continuamente. Ele quer saber se estamos sendo servos fiéis a Ele ou não, se estamos obedecendo a Sua palavra ou não. Porque muitas das vezes, irmãos, vimos algumas pessoas que deveriam fazer algo e nós entendemos que assim deveria, mas no entanto não faz. Porque não faz, se deveria pregar a verdade, porque pregar é prosperidade, porque pregar para que as pessoas enchem o bolso ou se satisfaça com essas palavras, com coisas que ficarão aqui. Quando na verdade se deve pregar o sacrifício da cruz que o Senhor Jesus fez por mim e por nós. Se deve pregar o arrependimento. Homens e mulheres que têm a oportunidade, como Amazia tinha, de pregar a verdade, mas porém não queria de maneira nenhuma, porque era conivente, porque vivia e tirava aproveito daquelas coisas, não fazia a vontade de Deus. Então o Senhor, Ele vai procurar outra pessoa que queira pregar a verdade, mas a palavra do Senhor será pregada de todas as formas, e o juízo de Deus é certo, a justiça do Senhor não falha, mais dia, menos dias irá. O Senhor, Ele é fiel e Ele é verdadeiro. E o Senhor está sempre procurando quem queira fazer a sua vontade. Não adianta dizer, eu não sei como fazer, não sei pregar, não sei orar, eu não sei se tenho dons ou se não tenho. Irmãos, eu digo a vocês, o Senhor, a obra precisa, a seara é grande por demais. O Senhor precisa, sim, de pessoas corajosas, destemida, que queira pregar a sua palavra, que queira estar disposto a fazer a obra do Senhor. E nós bem sabemos o que devemos fazer, mas muitas das vezes não queremos falar com todas as letras, mas no fundo do nosso coração não queremos fazer a obra de Deus. No fundo do nosso coração não queremos pagar o preço em oração, em jejum, para que seja uma bênção na presença de Deus e diante dos homens, para que seja um vaso usado na presença de Deus. Não querem viver em jejum, em oração, não querem santificar as suas vidas, querem viver a vida de qualquer maneira, querem viver a vida num comodismo, como uma pessoa simples e normal deste mundo. Mas na verdade as almas estão perecendo. Existem muitos e muitos que estão descendo a cova sem conhecer o verdadeiro evangelho, sem conhecer a palavra de Deus. Quando nós temos o conhecimento da palavra do Senhor e guardamos para nós, mas estamos sendo egoístas, porque uma vez que a palavra do Senhor chegou até nós e nós conhecemos, entendemos que fomos
salvo pela palavra do Senhor. Então não podemos guardar isso para nós de maneira nenhuma. Precisamos pregar, passar adiante o conhecimento, pregar para que outras pessoas ouçam e também recebam a salvação de Deus na sua vida. Vamos então fazer a vontade de Deus, vamos nos desprender para fazer aquilo que é preciso ser feito. Não vamos esperar, irmãos, que as coisas venham acontecer, simplesmente por acaso. Não, irmãos, tem que ser a nossa intenção. Vamos colocar os joelhos no chão, vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos santificar, vamos nos preparar para ser vaso usadíssimo na presença de Deus, para denunciar o pecado, para falar aquilo que precisa ser falado, para ganhar almas para Jesus, porque muitas e muitas pessoas em todos os lugares estão necessitando, esperando uma palavra de Deus, mas não há quem pregue, não há quem queira pregar essa doutrina, porque muitas das vezes vai recair sobre a sua própria cabeça, porque ele nem mesmo esse vive na doutrina santa do Senhor. Então olhemos para nós e nos consertemos e endireitemos as nossas veredas, nossos caminhos diante do Senhor, porque breve virá o Senhor da seara, o Senhor, e Ele vai querer olhar o que nós fizemos para Ele em nossos dias nesta terra. Ele vai querer ver o que foi que nós fizemos com talento, com que se nós anunciamos a salvação ou não, porque assim como foi boas novas para nós, assim como nosso coração se alegrou ao saber que tinha uma chance, tinha esperança para nós em Cristo Jesus, pelo sacrifício que Ele fez por nós. Como nós se alegramos, outros precisam se alegrar, precisam conhecer a verdade. Há tantas e tantas pessoas que vivem numa mentira tão grande e absoluta, porque não conhecem a verdade. Já ouviram falar de Jesus, mas não tiveram contato com Ele. Não houve ainda alguém para poder ensinar o caminho, para que a pessoa conheça realmente a palavra de Deus, para que seja liberta, para que ela se interesse pelas coisas de Deus. Então vamos pregar a palavra do Senhor, porque o Senhor Jesus, Ele irá voltar para nos buscar, para levar um povo zeloso de boas obras. Que o Senhor Jesus venha nos ajudar cada dia mais a nos preparar, a fazer a obra do Senhor, que está por fazer muitas das vezes, e não há quem queira fazer, mas o Senhor Jesus, Ele está contemplando. Irmãos, é triste até na forma de dizer, porque quantas vezes nós conhecemos pessoas que outrora era cheia da graça, cheia do Espírito Santo, cheia da unção do Senhor, pregava, era uma maravilha, Deus usava grandemente, mas o tempo passou e essas pessoas, ou seja, então acabaram fraquejando, não aguentaram mais. Irmãos, a cruz pesou por demais, pararam, outros estão desviados, outros estão muito distantes mesmo da verdade, irmãos, isso é triste demais. E muitas das vezes o que lhe faltou foi um abraço, foi um estender das mãos de alguém, lhe faltou a caridade, faltou muitas das vezes quem orasse com esse irmão, essa irmã, faltou quem perguntasse se este tal precisava de alguma coisa, faltou-lhe um abraço, faltou-lhe um bom dia, faltou alguém lhe perguntar se estava tudo bem, porque quando vê a pessoa usada na presença de Deus, muitos querem se aproximar, mas somente para tirar proveito, pedir oração para isso, para aquilo, como se a pessoa fosse obrigada somente a fazer para ele, mas na verdade estender as mãos acham difícil. Mas as pessoas que estão pregando a palavra de Deus, homens e mulheres de Deus, são seres humanos também. Tem momentos de tristeza, de angústia,
de dores, de aflição, sente sede, fome da mesma forma. Então devemos olhar para os domésticos da fé, estender as nossas mãos, procurar saber como está aquele irmão, aquela irmã, pastor, presbítero, ou seja, aquele que prega a palavra de Deus, aquele que cuida de almas. Cuidar de ovelhas não é fácil, irmãos, é difícil. É preciso que alguém ajude, é por isso que chama a obra. Não dá para fazer sozinho, alguém precisa estender a mão e ajudar. Que nós possamos entender isso e fazer o que precisa ser feito para quê? Para que nós possamos pregar a palavra de Deus, para que possamos ganhar mais almas o mais rápido possível, para que o Senhor Jesus possa vir buscar a sua igreja, o povo que lhe é querido. Amém? Deus abençoe a todos e fique na santa paz do Senhor Jesus.